te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e em inscrever no canal. Embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Segundo Reis 1 verso 10. Mas Elias respondeu, e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. Segundo Reis 1 verso 11. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50, ele lhe respondeu, dizendo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Segundo Reis 1 verso 12. E respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Segundo Reis 1 verso 13. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50, com os seus 50, então subiu o capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, dizendo, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Segundo Reis 1 verso 16. E disse-lhe, assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Portanto desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Segundo Reis 2 verso 14. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Segundo Reis 4 verso 7. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segundo Reis 4 verso 9. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. 2 Reis 4 verso 16. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Segundo Reis 4 verso 21. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta, e saiu. Segundo Reis 4 verso 22. E chamou a seu marido, e disse, manda-me já um dos moços, e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus, e volte. Segundo Reis 4 verso 25. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Segundo Reis 4 verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la, disse porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Segundo Reis 4 verso 40. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Segundo Reis 4 verso 42. E um homem veio de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo, para que coma. Segundo Reis 5 verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem,
para que eu o cure da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. 2 Reis 5 verso 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.